Fala, gurizada, tudo certo? Então me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos aqui do canal Grenal dos Primos e sempre fazemos os pós-jogos aí da dupla Grenal. E hoje tivemos Grêmio e Botafogo na Arena, vitória do Grêmio de virada 5-3, um jogo de Jogaço. 8 gols, Jogaço. jogo Jogo de bem... 8 gols é jogaço, velho. Não tem o que falar. É. E ainda mais com o Grêmio merecendo a vitória, mais jogaço ainda, né? Aconteceram muitas coisas que a gente vai comentar hoje no vídeo, né? Primeiro, um ponto assim que eu gostaria de trazer é que quando deu 2-1 pro Botafogo, eu falei, pronto, já era. Né? O E foi pro Grêmio intervalo, né? é isso, foi pro intervalo, exatamente. O Grêmio empatou, né? Eles abriram, o Grêmio empatou, o Carlos Vinícius, aí depois tomou o 2-1, falei, não, já era, né? E aí entra muitas questões aí do jogo que, na minha visão, que mudou que virou a chave do Grêmio foi justamente a entrada do Amuso, né? Que ele foi jogou muito bem, deu 2 assistências e sobrou em campo. O William também entrou muito bem, inclusive eu até achei muito estranho porque, cara, não sei se você viu, tem uma hora que ele deu uma arrancada assim que a coisa que ele menos estava fazendo no Grêmio é fazendo essas arrancadas. Ele estava Mas o gordo, que, não que ele corria menos lento. faz na carreira dele é aquilo ali. É o que eu te É. falei. E aí, com 37 anos, ele pega, dá uma arrancada, passou 3 caras assim e quase faz gol, né? Eu vi. Jogou muito bem o nosso William, que mais uma vez entrou no lugar do Bom Salve, que bom. Eu acho que ele é de vidro, né? Não. O Já cara largou o Gonçalves retornando aí, também? Igual a Bernabé? vamos. Eu não sei como é que tá, eu não sei como é que tá a questão que se saiu alguma coisa da lesão dele, mas porque foi grave o cara sair, ele saiu quase chorando, assim, não foi coisa fácil não, ainda mais que ele tá voltando, né, de lesão, então acho que foi muito importante também o William ter jogado também para fazer essa função aí, né, que a gente precisa bastante de meio articulador. Mas a escalação foi boa, né, na minha visão era isso que tinha que fazer, e cara, o Noriega para mim foi o melhor em campo. O segundo melhor em campo, porque o Carlos Vinícius fez 3 gols, então é meio difícil competir, mas Ah, assim, rapaz. Eu acho que ali é o Carlos Vinícius, hein, cara? Pra mim, melhor é. em campo foi Não, ele. sim, o cara fez 3 gols, assim, mas eu digo pela função tática. Como Sim, diz sim. agora, todo mundo diz que ele tá fedendo a gol, então ele fedeu a gol mais um dia aí, né? E o Noriega, eu acho que, cara, é o símbolo do Grêmio. A gente sempre tinha aquela dúvida se era zagueiro. Eu lembrei daquela piada, né? Que agora a gente já sabe o que o Noriega é de verdade. Ele é um volante sabor zagueiro, né? Então ele é justamente isso. Ele consegue fazer, mas na minha visão, das vezes que ele jogou de zagueiro, ele não. Ele jogou alguns jogos bons, mas teve uns jogos que ele entregou, até no próprio Grenal ele entregou também. Ele fica aflito, assim, né? O Grenal do ano passado foi um jogo importante. Enfim, né? Ele não tem. Eu acho que ele consegue se soltar mais como volante e também automaticamente solta mais o Arthur, né? E, enfim, né? O Pavon não tem o que dizer, né? O Pavon já deu o que tinha que dar, pelo amor de Deus. E, inclusive, foi justamente essa troca, né? Quando saiu o Pavon, entrou o Muzu, o time, Foi no né, intervalo subiu isso, não foi? foi no intervalo. TT foi bem, né? Fez E o foi gol, não bom, fez um gol dos gols? fez o gol. E aí ele fez o quarto gol do Grêmio e o último gol foi do Edenilson, né? Tu sabe E dizer se eles, o Botafogo tava força máxima? Eu não prestei cara, eu atenção imagino nisso. que sim, porque imagino que Principalmente do sim. ponto de vista defensivo, assim, porque o Botafogo não costuma vazar tanto, né, cara? Eu não sei Sim. dizer, tá? Eu tô te perguntando, talvez te colocando uma bola nas costas aí, mas me parece que o Botafogo vazou mais do que o de costume, né? Até entrando aqui enquanto o Didon talvez dá uma pesquisada aí, na minha análise do jogo, o jogo terminou no primeiro tempo mais de acordo que foi uma realidade das duas campanhas, dos dois times, né? Do que os dois times poderiam apresentar. Só que no segundo tempo foi uma discrepância muito grande
de desempenho. Inclusive, eu ia entrar no mérito do Wagner Leonardo. Se eu não me engano, foi o segundo gol do Grêmio, que eu sou meio que comparo o Wagner Leonardo assim como o Bressan do Grêmio atual. Se eu não me engano, o segundo gol do Botafogo em cima dele, assim, um drible seco e uma batida no O canto do primeiro também, o Everton. primeiro também. Então, eu acho que esse cara é meio abaixo do que o Grêmio precisa, mas assim, o Grêmio tocou 5 gols no Botafogo, cara. Mesmo em casa, é um desempenho que não era esperado, acho que talvez acredito que nem pelos gremistas. Então, assim, não sei se, acredito que sim, não teria por que o Botafogo botar time alternativo, acredito eu, mas foi um jogo bastante, assim, eu até ia comentar que foi um jogo bom para quem vai no jogo. Quem vai no jogo quer ver um jogo desse nível. É muita emoção, vários gols mas futebolisticamente falando, é meio fora da curva, um jogo de 8 gols e denota um enfrentamento de duas equipes abertas, duas equipes que propõem jogadas, que não tem medo de sofrer, não tem medo de buscar resultado. E eu acho que isso que é um dos principais avanços do Grêmio, talvez a partir até do Grenal, que tenha sido a última dos testes mais efetivos do Grêmio na temporada. O Grêmio largou ganhando no Beira-Rio, se eu não me engano, fez o segundo gol no Inter, eu já nem lembro mais, mas é, levou o revés, né? É, isso Mesmo aí. jogando fora e jogando melhor, levou o revés. E hoje em casa soube manter o controle. Se eu não me engano, até no intervalo a torcida do Grêmio deu uma chiada, porque estava perdendo. Então, assim, foi para o intervalo pressionado o time e voltou com uma outra postura, com uma postura de quem quer buscar o resultado dentro de casa. E foi de fato, uma vitória expressiva. Eu não vou aqui assumir um papel de clubista, porque o Inter entregou um resultado. Eu fiquei muito revoltado depois do jogo do Inter contra o Atlético Paranaense, por exemplo. O Grêmio hoje teve eu diria que o Grêmio hoje teve uma vitória equiparável a uma vitória fora de casa contra um time mediano para baixo. Ou seja, hoje a gente teve um resultado de 2-2 entre Mirassol e Remo. O Remo lá no Pará abriu 2-0, o Mirassol buscou o empate. Então, assim, vai ser um campeonato extremamente difícil. Eu estou sendo extremamente rigoroso com isso. E o Grêmio hoje teve um resultado de vitória em casa que se equipara a uma busca de resultado fora de casa contra um time menor. Então, como se fosse uma vitória do Grêmio fora de casa contra, sei lá, o próprio Remo, contra o Mirassol, que está mais defasado em relação ao ano passado. Esse é como eu equiparo a vitória do Grêmio em casa hoje, porque eu considero o Botafogo ainda mais time do que o Grêmio, mesmo com a crise política que existe no Botafogo internamente hoje, com o John Textor e tudo mais. Eu acho que o resultado do Grêmio hoje foi muito positivo. Eu acho, na verdade, que foi positivo e principalmente importante, né? Porque se o Grêmio, vamos supor que perdesse esse jogo, tem o próximo contra o Novo Hamburgo, e se caísse fora, pronto, já era. O Portugal ia embora, ia ter crise, ia ter os jogadores ali que então, até hoje estavam falando que o William não dava pro Grêmio. Agora deu. É isso que eu também sou meio contra, assim, Virou tipo assim, pô, o Messi. cara joga. Agora é o Messi. Daí Exato. agora próximo contra o Novo Hamburgo vai jogar mal, não, pronto, manda embora. Mas, porra, tem que dar tempo ao tempo, né? Da segunda Não, rodada é recém. assim, é igual a crítica que eu fiz ao Bernabéu hoje. O Bernabéu já teve excelentes desempenhos com relação ao Inter, mas hoje, pela segunda vez, ele cometeu um erro capital. Ele é um defensor, ele é um lateral e não pode cometer o pênalti que cometeu. Então, o William é o que a gente vinha comentando nos últimos jogos. Para o que Grêmio, o nível de futebol que Grêmio, de protagonismo que Grêmio e Inter precisam, o William precisa ser mais enérgico, o Alan Patrick precisa ser mais enérgico, precisa ter mais participação no jogo, porque são expoentes técnicos pontuais. O Inter não tem um elenco de Arrascaeta, Pedro, eh, Carrascal, sabe, assim, igual o elenco do Palmeiras e do Flamengo, que tem dois times titulares. O Grêmio e o Inter não tem isso. Então, o William é único, o Alan Patrick é único,
sabe? O Amuzu é único, o Borré é único, esses caras têm que entregar resultado. Se não entregar resultado, o Inter e o Grêmio têm que buscar alternativas que entreguem resultado. Então é isso que se espera do William. Então o William hoje, de fato, foi bem melhor do que aquilo que a gente vinha analisando de parte dele, né? E foi uma É bom amostragem que boa também dá porque é uma um acalma, adversário difícil. e acalma os ânimos e também traz vamos dizer, um leve conforto, assim, para tu respirar um pouco. Próximo jogo contra o Novo Hamburgo, que é vamos dizer, quase certo, né, que venha, Na arena ainda, né? que venha a vitória. Depois o Grêmio pega o São Paulo fora, que eu imagino que possa ganhar. É um jogo meio. E depois tem Atlético e o Bragantino em casa e a Chape fora. E são jogos que também não é uma coisa assim impossível, pedreira impossível. E se o Grêmio tiver nessa linha aí que ele tá, eu acho que coisas boas aí podem começar a vir. Claro que ainda não tô a ponto de ficar iludido nem nada, mas o caminho é esse, né? Não tem muito o que querer de diferente agora no momento. Cara, eu acho que assim, ó, eu acho que o ano passado, mais do que tudo, provou que pro nível de Grêmio e de Inter, que eu acho que a gente está equiparado, assim, em relação ao resto do campeonato, nós precisamos garantir primeiro a permanência, isso é uma realidade. E para trabalhar tranquilamente no ano, e esse ano tem a mesma circunstância do ano passado, que é uma parada de um mês, mais de um mês, de um Mundial. O ano passado foi o Copa do Mundo de Clubes, esse ano é a Copa do Mundo de Seleções. Então não dá para chegar no meio do ano e ficar um mês inteiro travado numa zona de rebaixamento, como o Inter ficou, achando que não vai chegar no final do ano na mesma condição. Os dois, o Grêmio e o Inter, estão nessa condição. Então, quem puder se preparar melhor para chegar, encerrar um primeiro semestre numa condição tranquila de trabalho, trabalhar um mês, considerando uma falta de pressão de zona de rebaixamento, vai chegar melhor. Não tem o que dizer. Porque tu tem todo um retorno para trabalhar isso de novo. Um retorno, o Inter vai jogar fora contra o Atlético Paranaense. Ah, o Grêmio vai jogar fora contra o Botafogo. Essa é a realidade, tá? Então, o que o Grêmio e o Inter puder adiantar nesse sentido é o que vai fazer diferença lá na frente, que por pouco o Inter não sofreu de uma consequência dessa e caiu e estaria jogando contra, sei lá, qualquer time da Série B desse ano, O Ceará, né? né? Não, é isso aí, é isso aí. E agora, então vamos aguardar para o nosso próximo jogo vai ser contra o do Grêmio, que joga no sábado e o Inter joga no domingo, as quartas aí do Gauchão. O Grêmio vai pegar o Novo Hamburgo e o Inter o São Luís de Juiz. Quase fez Podemos a voz do Paulo Brito aí. Podemos fazer o anúncio de sábado ou não está 100% ainda? Não, tá 100%, mas entre aspas não dá para falar ainda. Ah, Eu tá. perguntei para meu amigo, disse que é melhor segurar. Entendi. Então, Mas sábado vai ter novidades aí. sábado teremos No nosso, novidades e a é, novidade for positiva, o Dom grava uns shorts aí e anuncia para vocês. isso aí, isso aí. Tá, então valeu aí, você aí que chegou até essa parte do vídeo, manda para um amigo, manda aí para a galera, deixa um comentário, um like, se inscreve e vamos dar um gás aí no nosso canalzinho. Feito, Oscar, valeu, gurizada, até a próxima. Comenta aqui Valeu, embaixo, se inscreve, compartilha com o amigo e até a próxima, hein, rapaz. isso aí, é nóis.